no Santo Sábado, às 14 horas, o programa Jovens em Ação. Sintonize na rádio Encontro com Deus e se surpreenda com a programação. Você está ouvindo o programa Jovens em Ação, na rádio Encontro com Deus. Aleluia! Louvado seja o eterno nosso Deus! É uma grande satisfação tê-lo por aqui, graças ao Senhor nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória. Então, vamos aqui para mais uma abençoada reflexão, tudo para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Possamos a Ele honra e glória. Então, o tema da nossa reflexão é a seguinte: enganoso é o coração. Eita. Enganoso é o coração, com base em Jeremias capítulo 17 e o versículo 9. Então, muitíssimo obrigado, meu querido irmão ou minha querida irmã, você jovem, valoroso da Igreja de Deus. Então, vamos aqui a cada dia buscando ao Senhor nosso Deus, possamos honrar Ele, possamos exaltá-lo mais e mais. Amém, graças a Deus. Então, vamos aqui com o versículo Jeremias 17, 9. Vamos ler aqui na versão BS, que é a versão Bíblia Sagrada. Aleluia, glória ao Senhor. Então, diz aqui o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então aqui a princípio é uma afirmação. O coração é o que? Enganoso. Então o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Então o coração, em sentido de enganar, ele engana mais. Eita, então o coração... E as escrituras, nós já somos bem cientes, quando as escrituras tratam do coração, ela trata num sentido que? Metafórico, num sentido alegórico, não no sentido literal. Ou seja, o coração, ele representa o quê? Representa o pensamento, representa sentimento. Então, nas escrituras, o coração... Então, assim, muitas vezes vem ter sentido de pensamento e de sentimento. Então, aqui é o contexto. E o coração, ele também é perverso. E diz: quem o conhecerá? Então, vamos que vamos agora observar o que as escrituras dizem. Muito importante nós não falarmos de nós mesmos, mas sim entender o sentido. Nós temos aqui o sábio Salomão, ele escrever, Eclesiastes capítulo 9, o versículo 3, este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvario no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Então aqui diz o que? O coração do filho do homem está cheio o que? De maldade. Então o coração do homem tem maldade. Então, muito importante, diz que há desvarios no seu coração e na sua vida. Ou seja, aqui tratando-se da natureza humana, ou seja, o coração de maldade. Observamos que o nosso desejo é fazer o mal, o nosso desejo está em fazer maldade. Então a gente tem que tomar o cuidado para não se deixar levar o que? Pelo coração. Então o coração, ele é enganoso, o coração, ele tende o que? Ao mal. O que a pessoa em sua natureza carnal tende a fazer o mal. Então existe uma dificuldade da pessoa fazer o bem. Vamos continuar aqui aprofundando o conhecimento. Nós temos o que o Rabino Jesus, ele falou, Marcos 7, 21 e 22. Amém, vamos que vamos.
Marcos 7, 21 e 22 diz: pois é de dentro do coração dos homens que procedem aos maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Então tem alguma coisa boa do coração do homem? Dessa daqui tem alguma coisa boa? Você lembra do que eu li? Nenhuma. Eita. Então, nenhuma coisa boa do coração do ser humano. Então, o coração, a pessoa tem que... Quando a pessoa faz o bem, quando a pessoa tem algum controle do coração, então é claro que a pessoa... Nós vamos ser também sinceros, que aqui não quero dizer que a pessoa é totalmente mal. Nem ser humano ele é totalmente mal. Porque tem algumas coisas, Deus, ele colocou a sua lei moral no coração do homem. Então o homem ele tem discernimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Então matar, nós observamos um consenso entre a humanidade que matar é errado. Matar é errado, ou seja, a pessoa pode até querer que matar o inimigo é certo. Então, mas a pessoa sabe que tirar a vida de alguém é algo que não condiz. Então, matar já algo dentro da mente do ser humano é algo errado. Mas nós observamos assim no geral o ser humano. Então, o que Jesus enumerou aqui? Ele falou dos maus pensamentos que a pessoa tem. Falou das imoralidades sexuais, furto, homicídios, adultérios. Então... nós observamos são essas coisas que vêm na mente do ser humano, mas ele convém o que? Dominar esses sentimentos. Nós observamos ali no princípio da criação um sujeito chamado o que? Caim. Você pode dizer, desse daí eu lembro demais, eu sei a história dele. Então, muito obrigado. Então, observamos o que as escrituras corroboram, que o Criador, que é bendito e santo, ele falou algo muito importante para Caim, dele dominar o seu sentimento. Amém, graças a Deus. Então, vamos que vamos a cada dia. Então, vamos entender aqui, é Gênesis capítulo 4 e o versículo 7. Gênesis capítulo 4 e o versículo 7, que diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizere, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Amém. Então, cabe a pessoa vencer o que? O pecado. Então, muito importante. Louvado seja o nosso Deus. Então, o pecado ele espreita a porta. Mas a pessoa cabe o que? Dominar o pecado. Isso foi depois de Adão e Eva comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o pecado o que? Surgiu. Mas a pessoa tinha que dominar o pecado. E Caim ele foi aconselhado nesse íntere. Então muito importante, algo para a gente entender. Então o nosso coração ele é um coração que tende ao mal. Mas nós podemos freá-lo. Podemos o que? Dominá-lo, não ser levado por ele. Então a pessoa engana-se. Amém. Então é muito importante. Nós temos Gênesis 8, 21. O que diz aqui? E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Amém, diz o que? A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então o ser humano tem uma imaginação má, uma imaginação para a maldade. Então por isso que Deus viu isso. Mas nós observamos que ele disse que não destruiria mais. Então muito importante da gente entender. Vamos que vamos.
E nós observamos uma situação ali que encontrava-se no tempo de Jeremias. Então diz o seguinte: e vós fizeste pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvidos a mim. Então, o propósito do seu mau coração. Então, aqui mostrando que o coração ele pode ser mau. Então, muito importante para a gente entender. Então, nós temos Gênesis 6:5 aqui também, algo parecido, que diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Imaginação má. Então, muito importante. Então, nós temos aqui Jó 15, 14 e 16. Jó 15, 14 e 16 para nossa meditação. Oh, glória ao Senhor. Diz aqui o seguinte: eis que Deus não deposita sua confiança nem nos seus santos, nem os próprios céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e corrupto, que bebe iniquidade como água. Então, mostrando aqui algo do ser humano, que o ser humano tem uma natureza carnal má. Então, aqui, observamos no livro de Jó sendo registrado, não quer dizer que a pessoa tem o ser humano, ele tende ao mal, tem um coração mau, mas ele cabe dominar, ser transformado pelo poder de Deus. Ele pode, sim, ele pode. Amém. Então, temos Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é o que? Insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Então, andar no próprio coração significa andar pelo sentimento. A pessoa ir pelo sentimento, ir pelo desejo, a pessoa engana-se. Então, trazendo esse assunto principalmente para a juventude. Então, a juventude sabe que tem que santificar a vida. Nós observamos ali no período de puberdade, a pessoa começa a sentir o quê? Sentir um desejo a mais, desejos impuros. Então a pessoa, o corpo começa a reagir e a pessoa tem que dominar esses sentimentos. Se a pessoa ser levado por ele, a pessoa engana-se. Então a pessoa passa a agir ali como animal, então vem uns instintos e a pessoa começa a vir aqueles desejos, então desejos sexuais aflorados, mas a pessoa tem que tomar cuidado, que é só um período, é um período mesmo de mudança no corpo que passa. E se a pessoa se precipitar, a pessoa pode o quê? Se prostituir. Então a pessoa pode também, dessa forma, ali ter uma gravidez indesejada, que tem que se responsabilizar. Tanto a mãe como o pai tem que se responsabilizar pelo filho que gerou. Então ali a pessoa não está preparado, está ainda com seus estudos, ainda não tem um emprego. Então a pessoa tem que ser amadurecido, não se deixar. O jovem ele tem que controlar, porque o que o mundo ele propaga é uma mentira. Nós observamos hoje, é comumente colocado o quê? Nós observamos a pornografia em alta. Tudo aquilo ali é um engano, é uma fantasia que na realidade não existe. É algo que não existe, então não é daquele jeito. Nós observamos totalmente o engano. Então, corroborando também nesse sentido, então vamos buscando sempre observar a situação que Jesus ele falou, Mateus 13:15, porque o coração deste povo está o quê? Endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Amém. Muito importante. Nós temos aqui mais versículos para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado espiritual. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Muito importante que a gente entenda, que a gente aprenda, graças a Deus. Então nós temos aqui o seguinte: cada um, porém, é tentado. Vamos lá dizer o capítulo e o versículo, para os irmãos situarem. Tiago, capítulo 1, os versículos 14 e 15. Vamos que vamos.
Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Amém. Então, infelizmente, cada um é tentado pela sua própria concupiscência. A pessoa é atraído pelos próprios desejos. Então tem que se ter cuidado diante dessas coisas, buscar uma aliança para com o nosso Deus. Nós temos Hebreus 13:12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então a pessoa tem que tomar cuidado com o seu coração, com o seu coraçãozinho. Então toma cuidado, busque ao Senhor, que você possa exaltá-lo sempre. Então, muito importante nós observarmos a palavra do nosso Deus. Então, observamos que o homem ele tende ao mal. Contudo, o homem ele pode buscar ao Senhor, ele pode louvar ele. Então, muito importante da gente crer na palavra e da gente estar com a boa fundamentação. Então, Deus seja louvado, Deus seja exaltado, e vamos entender que a vontade do Senhor, ela é o que? Maior e melhor em nossas vidas. Temos que amadurecer buscando sempre o Senhor em verdade. Então temos que buscar a Ele e exaltados a cada dia, louvando ao Senhor. Então observamos a situação, temos aqui Salmos 14:3, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Então a situação da humanidade, diz a situação da humanidade num pecado, longe de Deus, mas temos que fazer. Nós temos o que? Provérbios 14:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Oh, glória! Então procede o que? As saídas da vida, guardar o coração. Então guarde o seu coraçãozinho, segure esse seu coração, não se deixe ser o que? Iludido pelo seu coração. Então, falando aqui para a juventude, então os jovens, observamos que eles deixam-se levar pelos sentimentos. Então, tem um sentimento por alguma coisa, em todo o contexto. Então, a pessoa tem que ter cuidado, o jovem ter cuidado com a paixão. Ou seja, a paixão ela tem por base o que? A aparência. Então, um jovem, ele olha para uma jovem e se encanta por ela. Diz, aquela jovem é muito bonita, é muito atraente, estou muito apaixonado. Aí começa a escrever cartinhas de amor. Então, falando assim, minha vida, minha paixão. Então, escrevendo ali coisa, dizendo, eu te amo mais que tudo. Então, você é a minha vida, você é o ar que eu respiro. Eu não consigo viver sem você. Então, eu penso em você toda hora. Então, eu quero ficar com você, eu sinto saudade direto. Então, a pessoa vai dizendo e vivendo uma ilusão. Então, a pessoa coloca toda a esperança em uma pessoa, em uma jovem, uma moça. Da mesma forma, a jovem também, derretida de paixão, aí escreve lá para o rapaz. Então, os dois. E depois a pessoa vai ver a realidade. Ver a realidade que não se vive só de paixão. A pessoa tem que estudar, tem que ter compromisso, tem que trabalhar, então tem que assumir o emprego. Então a pessoa vê que o mundo pensa que pode viver de uma forma o quê? De uma forma irresponsável. Então o jovem pode pensar que pode viver de uma forma irresponsável. Tem uns pais aí pensa que precisou de alguma coisa, meu pai compra isso para mim, minha mãe compra isso para mim, mas não é assim. Então o jovem tem que ter amadurecimento, começar a andar com as próprias pernas, é muito importante. Então nós observamos uma criancinha que ela, então, tá aprendendo a andar, aí o pai e a mãe segura nas mãozinhas para aprender a andar, quando solta cai.
aí se segura nas coisas para andar, aí as perninhas é fracas, a gente vê ali se levanta um pouquinho, as perninhas não aguentam, aí tchu. Então é desse jeito. Então depois vai ali forçando, aí começa a se equilibrar. Aí começa a correr na casa e dá trabalho para os pais. É desse jeito, é a vida que a gente tem nesse século. Então você, jovem da Igreja de Deus, ande com seus próprios pés. Aprenda a ter amadurecimento, saiba discernir as coisas. Então enganoso é o coração. A pessoa às vezes se engana ali pensar que algo é bom. Então também nós temos Provérbios 14:12 e Provérbios 16:25. Há caminho que ao homem parece direito, mas o sim deles são caminho de quê? Caminho de quê? De quê? Caminho da morte. Eita, palavra forte. Caminho da morte. O caminho parece direito. Então a pessoa existe o que? Proposta que a pessoa recebe. Então às vezes a pessoa recebe uma proposta de emprego muito boa e vai olhar, não é nada disso. Então uma vez eu tinha um patrão que ele falava muita coisa e eu o quê? Não acreditava em nada que ele dizia, porque eu via que como é que essa pessoa promete tanto? Então ali não fui iludido, não deixei o coração ali querer saltar. Então de assim, não é isso não é desse jeito. Então às vezes a pessoa escuta algo, escuta a proposta e a pessoa se encanta, eita, eu vou mudar de vida, eu vou ser muito rico. Às vezes a pessoa vê um vídeo na internet lá, vê um anúncio lá, ganha muito dinheiro, aí fala pro pai, mãe, eu vou ser rico agora, tô com um novo negócio. Aí a pessoa vai ali, assiste o vídeo, aí depois vai ver a realidade, vai dizer, valha, não tô ganhando é nada, que negócio difícil, pensei que era tão fácil. Não é fácil não. Então não é fácil não, então a gente tem que ser o que? Sábio, tem que ser entendido. Então jovem, venha ser sábio nos seus estudos, venha trabalhar, venha se esforçar nas coisas e faça tudo com justiça. Não pense em atalho, você pode até chegar logo, mas você vai chegar onde não quer. Então você pode ir para um atalho, você pensando que vai chegar em tal lugar, mas você vai chegar em um lugar que é o lugar que você não quer, porque o lugar que você desejava tinha que passar o caminho mais difícil. Então, muito importante, muito obrigado por você ter acompanhado essa abençoada reflexão, jovem abençoado da Igreja de Deus. Então, aqui do seu irmão Nathaniel Tomás, que fala sempre com você, com esse carinho todo. É esse carinho todo, porque a gente tem que ser carinhoso mesmo, para o nosso irmão saber o quanto a palavra de Deus é abençoada. Então, muito obrigado, um grande abraço para você, meu querido ou minha querida. Aleluia, graças a Deus. Amém, amém, amém. Você está ouvindo o programa Jovens em Ação, na Rádio Encontro com Deus. No santo sábado, às 14 horas, o programa Jovens em Ação. Sintonize na Rádio Encontro com Deus e se surpreenda com a programação.